Olá, tenho 3 recados importantes para você. O primeiro é o último vídeo da série Imunidade Blindada, mas acredito que essas dicas que nós passamos de maneira bem direta e pontual pode transformar a sua vida. Essa dúvida não paira pela minha mente. O que é preciso agora é você colocar em prática o que você aprendeu. Segunda informação importante, segundo recado importante que eu tenho para você. Nós vamos trabalhar hoje um assunto muito relevante. Vamos falar sobre suplementação. E isso é importante, eu quero que você entenda o porquê que nós estamos falando sobre esse assunto e quais são os principais suplementos que devem fazer parte, do seu dia a dia para a construção da sua imunidade. E o terceiro recado que eu tenho para você, eu não vou contar agora. Eu vou contar só no final do vídeo, porque aí eu quero fazer um convite para você muito importante, ok? Então vamos falar sobre suplementos. Eu sou Ricardo Vargas, sou nutricionista, especialista na área de gestão emocional e tenho mais uma dica super importante para você. Com relação agora a suplementos, veja, tem muita gente que diz assim, que é contra o uso de suplementos, porque Deus já teria colocado tudo que nós precisamos nos alimentos. Eu também concordo com essas pessoas. Mas eu discordo quando elas dizem que hoje ainda não se faz necessário o uso da suplementação. Sabe por quê? Quero apresentar para vocês os motivos pelo qual eu recomendo suplementos para alguns dos meus pacientes, para os meus clientes, para as pessoas que fazem os nossos acompanhamentos em grupo, para os nossos seguidores nas redes sociais. Sabe por quê? Primeiro deles, o sistema de adubação hoje é muito pobre. É muito pobre. Nós temos um sistema de produção extrativista. O que quer dizer isso? Eu extraio do solo, mas não devolvo. Não devolvo nem parte daquilo que eu extraí. Hoje, quando se pensa na correção do solo através de um sistema de adubação, é uma adubação que nós chamamos de NPCal, nitrogênio, fósforo, potássio e calcário. Basicamente, se usa somente isso no solo, ou seja, todos os microelementos que precisavam ser adicionados para que realmente o alimento não viesse pobre de fábrica, e fábrica, quando eu falo, é o solo. Ou seja, na hora da colheita, muitas vezes já estamos colhendo um alimento com carências nutricionais. Já vem com falta, já é pobre nutricionalmente, porque o solo onde ele foi produzido é pobre. Não oferece aquilo que nós precisamos. Segundo aspecto importante é o seguinte, depois da colheita, nem todo o alimento já vai para a indústria ou ainda para o comércio para ser disponibilizado. Muitos deles são armazenados e ficam dentro de silos por algum período. Geralmente as pessoas fazem a colheita e quem tem silo guarda, não faz a venda nesse momento, porque no período de safra o preço diminui, mas no período da entre-safra o preço sobe. E quem é um produtor que tem condições de ter silos para armazenar os grãos que produz, ele vai colocar dentro, então, desse sistema de armazenamento para vender somente no período da entre-safra e conseguir um valor maior e ter uma maior lucratividade. O problema é que enquanto esse alimento fica ali armazenado dentro dos silos, pela presença do oxigênio, eles vão sofrendo processos de perdas. Nós vamos perdendo nutrientes, alguns nutrientes são oxidados pela presença do oxigênio ou até mesmo pela presença de alguns fungos ou bactérias, nós vamos tendo alteração na composição desse alimento. Obviamente, quando esse alimento é vendido, ele já não tem a mesma composição que tinha quando foi colhido. E veja, no processo da colheita já tinha perdas ou carências por causa da adubação pobre. Agora, estamos falando de um alimento que teve mais perdas ainda pelo processo do armazenamento. Terceira característica importante é a seguinte, depois que esse alimento é colhido, armazenado ou já é levado diretamente para a indústria, aí sim nós vamos ter muitas perdas nesse processo. Porque a indústria de alimento hoje, ela modificou totalmente a estrutura do alimento. Sabe qual é a definição da palavra integral? Íntegro, intacto,
não tocado. E o que a indústria fez foi justamente o contrário. Ela rompeu aquela fibra que tinha em volta dos grãos e fez com que a retirada da fibra levasse também boa quantidade das vitaminas e minerais presentes nesse alimento. As perdas são as seguintes: as vitaminas, 90% de perdas; os minerais, 80% de perda; e a fibra insolúvel, que recobre o grão, 100% de perda. Quando nós comemos um alimento que passou pela mão da indústria e sofreu essas alterações, ele não é mais um alimento intacto, não tocado. Ele é um alimento adulterado. E você não gosta de comprar alimento adulterado, certo? Quando você, por exemplo, vai comprar um molho de tomate, um exemplo, e de repente aquele lacre em cima está rompido, você não leva para sua casa, porque a embalagem foi violada. Quando você vai comprar um saco de farinha e ele está furado, você não leva para sua casa, porque a embalagem foi violada. Mas quando nós compramos um arroz branco, estamos comprando um alimento que também teve a sua embalagem violada. Ou seja, a fibra que recobre o grão foi retirada e perdas de vitaminas e minerais também ocorreram. Veja, nós estamos tendo muitas vezes uma alimentação pobre em nutrientes, porque já pegamos um alimento pobre no solo, se perde no processo de armazenamento, tem perdas no transporte, tem perdas na indústria. O que chega para nós? Um alimento rico naquilo que nós chamamos de calorias vazias. Só tem caloria, só favorece ganho de peso, mas não favorece nutrição. Algo que é muito importante e relevante para você compreender é que de cada 3 pessoas no mundo, uma sofre de desnutrição. Veja de novo a palavra desnutrição. Lembra quando nós falamos de desjejum, sair de um jejum, desintoxicar, sair de um processo tóxico? Agora, desnutrição quer dizer sair de um estado de nutrição. 3 pessoas no mundo, pelo menos uma, tem desnutrição. Sabe o que é pior? A maioria das pessoas desnutridas hoje são as pessoas que estão acima do peso, porque elas comeram alimentos que são pobres em nutrientes, mas ricos em calorias. Então eu insisto que nós muitas vezes precisamos fazer algumas correções, precisamos oferecer algumas vitaminas, alguns minerais, alguns compostos que são importantes para a melhora do nosso sistema imunológico. E ainda, depois que levamos esse alimento para a nossa casa, vamos preparar. Você percebe que eu insisti várias vezes durante essa série para que você comesse 70% da sua alimentação na versão crua? Por quê? Porque o alimento cru não é exposto a temperaturas. O alimento cru faz com que você consiga manter a integridade, né, desse alimento, mantendo as suas vitaminas e minerais de uma maneira diferente daqueles que são expostos a temperaturas. Existem algumas vitaminas que são chamadas de termolábeis. O que quer dizer isso? O aumento da temperatura promove a desnaturação dessa vitamina, ou seja, ela perde a sua função. Quanto mais alimento cru ingerimos, melhor. Mas durante o processo então de preparação culinária, nós promovemos ainda mais perdas nesses alimentos, mais perdas. Quando você, por exemplo, congela o seu alimento, e eu não sou contra o processo de congelamento, é uma forma que você tem de armazenar alimentos para que eles não se percam, principalmente quando são alimentos perecíveis, ou seja, que têm um prazo de validade muito curto. Mas quando nós congelamos o alimento no nosso refrigerador, e quando congelamos o alimento, né, numa indústria, é muito diferente. Na indústria, o alimento é congelado no que nós chamamos de tubo de vento. E nesse tubo de vento, a temperatura chega a 200 graus negativos e o congelamento é praticamente instantâneo, formando microcristais de água dentro das células desse alimento. No processo de descongelamento, os microcristais de água deixam de estar congelados, o alimento descongela, porém não rompe a fibra, não rompe a membrana, das células e você não tem perdas. Quando você congela lá no seu refrigerador, você vai congelar a 17 graus negativo. Vai formar macrocristais de água e no processo de descongelamento você pode ter perdas de nutrientes por um processo de lixiviação, onde você rompe a membrana e tem perdas de nutrientes. Obviamente que dá para minimizar, mas não dá para zerar essas perdas. Quando você for congelar um alimento, eu nunca sugiro que você pegue o alimento que está fora da geladeira e coloque direto no freezer. Você deve pegar o alimento que está fora da geladeira e colocar na geladeira. Trazer ele para uma temperatura mais baixa, de 4 graus Celsius, e depois tirar da geladeira e aí sim colocar dentro do refrigerador.
porque você vai pegar um alimento que já está com uma temperatura mais baixa e vai congelar mais rápido, formando cristais menores, promovendo menos perdas nesse alimento. Agora, mediante tudo isso, ainda se faz necessário o uso do suplemento, mesmo que você tome todos os cuidados, porque o solo é pobre e o alimento já tem vindo pobre muitas vezes. E quais são os minerais ou vitaminas mais importantes que precisamos corrigir pensando na questão da nossa imunidade? O primeiro que eu gostaria de destacar para vocês é algo que é muito preocupante hoje, que é a questão da vitamina D. E aí eu preciso rapidamente explicar que vitamina D não é uma vitamina, é sim um hormônio. Um hormônio chamado de colecalciferol, calciferol ou calcitriol. Qualquer um desses três nomes está valendo para a vitamina D. Então veja, ela é um hormônio e tem inúmeras funções no nosso organismo. E hoje no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos uma carência muito alta. Essa carência é na ordem de 7 de cada 10 brasileiros com o nível de vitamina D abaixo do recomendável. E a vitamina D é o mais poderoso agente que nós temos no nosso organismo para melhorar nosso sistema imunológico. Agora imagina, 7 de cada 10 brasileiros com nível de vitamina D baixo, abrindo portas enormes para a contaminação de vírus, bactérias, fungos, protozoários, sei lá, qualquer outro invasor que queira entrar no teu organismo. Você precisa de vitamina D, muito importante. Tem que fazer a correção. Faça o teu exame, descubra em que nível está e corrija se necessário. O que mais que nós precisamos corrigir? É importante observar o nosso hemograma, fazer exames de ferro sérico e ferritina. Muitas vezes estamos com deficiência de ferro e o ferro é muito importante para a construção do sangue, mas para o transporte do oxigênio. E o oxigênio é também algo que faz parte do elixir da vida juntamente com a água, para a manutenção da sua vida. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Pensa na importância do oxigênio para suas células. E o transporte desse oxigênio acontece através da hemoglobina, justamente aonde o oxigênio se liga num átomo de ferro. Então é muito importante observar o ferro. Outro que vale muito a pena você observar e, se necessário, fazer a correção é o ácido fólico. O ácido fólico é a vitamina B9 e tem a ver com a produção de sangue também. Muitas pessoas têm um tipo de anemia que não está correlacionado com falta de ferro, mas sim com a falta do ácido fólico. Outra vitamina muito importante que deve ser observada é a vitamina B12, aonde nós percebemos carência em boa parte da população. E a vitamina B12 é muito importante para o funcionamento da tua mente, o cérebro depende muito de B12, mas ela é importante para a construção de sangue, transporte de oxigênio e assim por diante. Vitamina B12, vale a pena você investigar e, se necessário, também fazer a correção dessa vitamina. Algo muito importante para nós também é o magnésio. O magnésio se perde nesse processo de refinamento do alimento e o magnésio ele participa de mais de 300 funções no nosso organismo, muito importante para a construção da nossa imunidade. E algumas pessoas, por ter uma alimentação refinada, tendem a ter mais carência de magnésio. Além do que devemos lembrar que o solo já é pobre, ou seja, ele já vem com pobreza e ainda empobrece mais durante todos os processamentos de industrialização. Magnésio também é importante você observar. Mas algo importante também com relação à construção da nossa imunidade é não só olhar para a parte de vitaminas e minerais, como eu citei agora. É importante você observar também algo muito importante, que é a questão da gordura. Gordura? Sim, tem um suplemento que nós também poderíamos tomar que melhora a nossa imunidade, porque infelizmente nós comemos pouco desse nutriente. Ele está presente na chia, está presente na linhaça, é muito presente nas algas e alguns peixes de água fria possuem o ômega 3. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório e isso é importante para nós, para que o nosso sistema imunológico realmente possa combater os invasores e não ter que se preocupar com problemas de inflamação que vem sendo gerado no nosso organismo. Então, o ômega 3 também é legal e é muito importante para nós. Ainda podemos observar aqui um aminoácido. Esse aminoácido, segundo pesquisas, tem uma relação direta com o aumento da nossa imunidade, que é chamado de N-acetilcisteína, ou NAC. Isso também vale a pena fazer o consumo, melhora a nossa imunidade. E por fim, um mineral. E esse mineral tem a ver com algo que eu tenho destacado desde o primeiro vídeo nessa série Imunidade Blindada, a importância do funcionamento da circulação sanguínea. Abrimos a série falando a respeito de exercício físico e dizendo que o exercício era muito importante para a circulação. E fechamos a série falando a respeito do sangue mais uma vez e da circulação sanguínea, onde o zinco
É muito importante para que você tenha uma boa circulação sanguínea. E, infelizmente, por esse padrão de alimentação que a maioria das pessoas tem, nós temos carência de zinco e também precisa ser corrigidas. Esses são os principais vitaminas, minerais, uma gordura que eu destaquei, que é o ômega 3 e mais o aminoácido N-acetilcisteína, que pode fazer parte da sua lista. Olha, estava me esquecendo de algo importante que eu não falei. Duas vitaminas que são antioxidantes. Já foi citado anteriormente, mas precisava destacar aqui também, que é a vitamina C e a vitamina E. Vitamina C e vitamina E são antioxidantes, ajudam no combate dos radicais livres e são importantes também dentro dessa lista de vitaminas, minerais, gordura e também proteína que podem nos ajudar no combate, né, de infecções, fazendo com que o sistema imunológico esteja competente. Lembra que eu disse que eu tinha um terceiro recado para você? Esse terceiro recado é um convite. É um convite para que você possa esclarecer as possíveis dúvidas que ficaram nessa série Imunidade Blindada. Eu sei que nossos vídeos foram curtos e eu sempre tentei ser direto ao ponto, trazendo informações pontuais, mas relevantes para você. Mas se ficou alguma dúvida a respeito disso que nós tratamos, ou alguma outra dúvida na área da saúde, principalmente na parte de alimentação, vamos disponibilizar para você a possibilidade de você clicar em um link, fazer parte dos nossos grupos VIPs, baixar um formulário e enviar todas as suas perguntas, as suas dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo. Foi um grande prazer estar com você durante todo esse período nessa série Imunidade Blindada. Um grande abraço e venha conosco para tirar as suas dúvidas e fazer parte dos nossos grupos VIPs, onde postamos material exclusivo para os nossos seguidores. Um grande abraço e até um próximo momento.